Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos continuar agora através de nossas videoaulas, tá certo? Como nós não podemos estar juntos nesse momento, nós não podemos ficar parados, então vamos, através das videoaulas, estar nos comunicando, vamos dizer assim, semanalmente, tá bom? Bem, eu havia passado um trabalho para vocês, né, sobre o capítulo 2, algumas questões, mas nós iremos deixar essas questões para o momento que nós, não para um outro momento. No caso, quando nós voltarmos às aulas físicas. Por enquanto, nós vamos dar continuidade aos capítulos do nosso livro didático. Quem não tem o livro didático pode acompanhar nos slides, tá certo? Que os slides também é uma ferramenta e contém várias informações importantes para vocês estarem resolvendo alguma atividade. Depois vocês vão falar comigo no privado, tá certo? Vamos lá. Bem, esse assunto o assunto do nosso slide está vinculado ao capítulo 3 do livro didático de vocês, que se encontra na página 46 e vem como título A Estrutura da Terra, tá? Para nós estudarmos a estrutura da Terra, nós temos que saber a nomenclatura das camadas, né, existentes na Terra, né? Aí a gente vai estudar as camadas da Terra e as camadas da atmosfera, ok? Bem, como vocês sabem, a Terra ela tem a forma o quê? Esférica, né? A possui um formato geóide, que é um formato mais próximo vamos dizer assim, da esfera, né? Mas sabemos que a nossa Terra ela é como se fosse um papel em branco, um papel amassado, né? Um papel amassado, quando vocês pegam uma bolinha, fazem uma bolinha de papel, vocês amassam, ela fica com uma estrutura totalmente esférica? Não, né? Vocês sabem que fica com algumas ondulações, vamos dizer assim, alguns buracos naquela folha de papel. A mesma coisa é a Terra, por isso que é chamada de formato geóide. Vamos observar aqui as camadas da Terra. Observamos que existem aqui especificamente várias camadas, né? A primeira camada, como vocês podem ver aí em azul, né? Vocês podem dar uma olhada. Vocês vão ver que existe o quê? Essa camadazinha aí, mais externa, que é chamada de crosta terrestre, certo? Logo em seguida, nós podemos observar que existe o quê? Segunda camada é o manto, tá? O manto vai envolver essas camadas aqui, que é a camada mais externa, que está vinculada, está próxima à crosta terrestre, e essa camadinha mais vermelhinha é a interna, que está próxima do núcleo, tá? Essa parte mais profunda é onde fica o que chamamos de magma, né? Que são os elementos químicos em forma líquida. É uma forma mais pastosa, que na verdade são rochas derretidas, que estão contidas aí nesse material, tá? Logo em seguida, nós podemos observar que existe o quê? As partes que chamamos de núcleo, tá? O núcleo externo, que é esse daqui em amarelo mais claro, em amarelo mais escuro, perdão, e esse aqui, ó, que está em amarelo mais claro, que é o núcleo interno. Amarelo mais claro é o núcleo interno e o amarelo mais escuro, vamos dizer assim, é o núcleo externo, tá? A gente pode falar também sobre isso, a questão da temperatura. A temperatura lá chega a cerca de 5.000 graus Celsius, certo? E no núcleo externo, nós podemos observar que existe o quê? Um material mais sólido, que está no interno, e um material mais líquido, que está no externo. Essa partezinha aqui, ó, o material ele vai ser externo, material líquido, em estado líquido. Já essa outra partezinha aqui, ó, vai ser o material sólido, tá bom? Níquel e ferro, tá? O níquel, peraí, deixa eu escrever aqui para vocês. Níquel e o ferro são os elementos que compõem o nosso o núcleo terrestre, tá bom? Certo? Vamos à continuidade.
Aí chegamos na atmosfera, tá? Que é a camada que está em contato íntimo com a crosta terrestre. Mas a atmosfera, por que tem esse nome, né? Por que existe esse nome atmosfera? Porque é uma esfera de ar, né? Que é composto por vários gases, certo? Diversos gases, vapor de água e que vai envolver, tá? O planeta Terra, ok? Ela é responsável pelo quê? Pela formação de quê? Dos ventos, das nuvens, ó. Dos ventos, das nuvens e das chuvas, ok? Do vento das nuvens e das chuvas, tá? Aí, mediante a eles, nós podemos observar que dentre essas estruturas existem essas camadas, tá? As camadas da atmosfera, que são especificamente 5, como vocês podem ver aí nesse slide, tá? Cada camadinha dessa, ela equivale a uma cor aqui nesse globo, tá? Então, a camada que está mais próxima da crosta terrestre chama-se troposfera. Troposfera, certo? É a camada em que nós estamos contido nela, existe o nosso gás oxigênio, né? A pressão da atmosfera não é tão forte e ela possui basicamente 15 quilômetros de espessura, vamos dizer assim. Logo em seguida vem a estratosfera. Após isso vem a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. Uma observação importante acerca disso. A ionosfera e a exosfera, ela formam uma camada que chamamos de termosfera, ok? A ionosfera seria a parte mais próxima da mesosfera, tá? Ionosfera seria a camada mais próxima da mesosfera. E a exosfera seria aquela camada mais longe, né? Que está mais longe da mesosfera, ok? Aí agora vamos observar as características de cada uma dessas camadas. Temos a troposfera, que é a camada atmosférica que está o quê? Em contato com a superfície terrestre. É onde está a quantidade de oxigênio, né? Essencial para a nossa respiração e para a nossa sobrevivência. Temos aí as características da troposfera. A troposfera, olha aí, ó, é a camada mais baixa, né? Aquela camada que está mais perto da crosta terrestre e possui uma altitude de quanto? 15 km, 15 quilômetros é a espessura dessa camada, ok? Aí, quais são uma das características da troposfera? Como eu já falei anteriormente, é a camada da atmosfera onde ocorre o quê? Surgimento de quê? De nuvens, de ventos, chuvas, raios e furacões, ok? Outra característica, é na troposfera que encontramos o quê? Como eu falei anteriormente, o quê? O gás oxigênio, necessário para a sobrevivência de quem? Das plantas na terra e de quem mais? Dos animais, ok? Vamos dar continuidade. Aí chegamos na estratosfera, né? Nessa camada, diferente da troposfera, não há, observem aí, não há não há presença de quê? De vapor de água, ou seja, de umidade. A concentração de oxigênio é como? Muito baixa, não é? Como está descrito aí no texto. Ela é muito baixa, tá? A quantidade de oxigênio. E a umidade também é bem pequena, certo? Eita. Aí vamos lá. As características da estratosfera. Onde encontramos o quê? A camada de ozônio, que é responsável por filtrar o quê? Os raios ultravioletas, que são os raios
que não são benéficos para nós, seres humanos, tanto nós como as plantas, né? E quem já andou de avião, né? Quem já fez uma viagem no avião, observa que fica por cima de uma camada, né? De uma camada de nuvens, né? Quando o avião tá lá na estratosfera, vocês podem observar através da janela, né? Que vocês estão como se estivessem em cima das nuvens. Significa dizer o quê? Que vocês saíram da troposfera e entraram na estratosfera, tá certo? E outra característica, ó, é utilizada como via aérea para grandes aviões, pois não sofre o quê? Influência de fenômenos meteorológicos. Aí alguém pode perguntar, mas professora, às vezes quando está chovendo, quando está com algum fenômeno da natureza acontece, impossibilita os aviões de seguir no seu rumo, levantar voo. Sim, por quê? Porque antes de eles chegarem na estratosfera, ele tem que passar por onde? Na troposfera. E se estiver chovendo muito, né? O avião vai passar por essas nuvens. Como é que vai ficar? Né? Por isso que a gente tem que... Aí muitas vezes é observada a questão é, do tempo, né? Do clima, do tempo, para poder um avião, vamos dizer assim, voar, tá certo? Aí chegamos na mesosfera. A mesosfera é a camada após a estratosfera, tá? O que é que acontece lá? A queda de temperatura passa a ocorrer em virtude da baixa concentração de moléculas e da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio, certo? A baixa concentração dessas moléculas vai diminuir vai haver uma diminuição do calor dessa camada, ok? Características. O ar presente na mesosfera oferece o quê? Resistência a objetos que entram na atmosfera da Terra. Ah, então ele atua como o quê? Né? Se eu estivesse na sala de aula, eu ia perguntar. Mas o que é que está dizendo aí, ó? O calor gerado pela resistência do ar a diversas rochas que iam colidir com a Terra faz com que os objetos sejam o quê? Incendiados, dando origem ao que é conhecido como estrela cadente. Como a gente já estudou em capítulos anteriores, nós podemos observar como é a formação de algumas estrelas, né? São astros, né? Corpos celestes que caem na nossa atmosfera, né? Nossa atmosfera terrestre. E a mesosfera vai atuar como o quê? Como uma peneirinha, né? Ajudando ali, vamos dizer assim, uma camada protetora que está ali junto com as outras camadas, para fazer com que esses objetos eles acabem, vamos dizer assim, entrando em quebra, né? Por exemplo, eles vão diminuir de tamanho, né? Protegendo na nossa crosta, né? Aí temos a termosfera, como eu falei para vocês, né? A termosfera nada mais é do que a junção da ionosfera com a exosfera. A camada atmosférica mais extensa é a camada que atinge altas temperaturas e elas podem atingir os 1000 graus Celsius, enquanto a termosfera não é tão quente, enquanto a mesosfera, perdão, não é tão quente, a termosfera já é muito quente, né? Aí chegamos na ionosfera. A ionosfera é a parte da camada atmosférica que vai ajudar o quê? As partículas de eletricidade existentes na ionosfera vai permitir a transmissão de ondas de rádio a grandes distâncias. Pronto, é a ionosfera, que é uma parte constituinte da termosfera, vai auxiliar na questão da transmissão das ondas de rádio, ok? Aí, olha aí, ó. Aí chegamos na exosfera. É a camada o quê? Que antecede o espaço, né? É ela que está ali perto do nosso espaço, né? E está ali uma das últimas camadas que está envolvendo a Terra. O que é que acontece nessa camada? Nessa camada as partículas o quê?
se desprendem da gravidade do planeta Terra. Vocês sabem que existe o quê? A lei da gravidade, não é? A lei da gravidade ela faz com que os objetos sejam empurrados, sejam puxados para o centro da Terra. Pois é, a partir da exosfera você vai se desprender. No caso, a gravidade ela não vai ter tanta potência como em outras camadas anteriores, né? É nessa parte em que a camada vai estar, vamos dizer, a exosfera vai estar em contato com o espaço, né? Propriamente dito. Aí vem as características dela. Na exosfera ocorre o fenômeno de quê? A aurora boreal. Alguém já ouviu falar? Né? A aurora boreal está aqui nessa imagem maravilhosa que vocês podem observar aqui nesse slide. É o momento onde várias luzes se unem, formando esse corpo luminoso, tá certo? E também na exosfera é o local onde permanece o quê? Os satélites, certo? De transmissão de informações e também os telescópios espaciais. Lembra que eu falei anteriormente que ela está relacionada com a transmissão de ondas, né? E, pois é a partir dela que existem vários telescópios espaciais, vários objetos espaciais que são utilizados para nós, né? Inclusive a nossa internet só existe porque existem satélites que estão ali nessa camada, na exosfera e fora dela, para nos ajudar a ter essas informações, tá certo? E usar a internet e toda a tecnologia que nós temos na nossa atualidade, tá? Resumo. Exige o quê? A atmosfera, né? Que é a atmosfera? É uma camada de ar, tá? Que faz o quê? Qual é a função principal dessa camada? Sigam as setas, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. A atmosfera, né? Vou mudar aqui a cor do... Pronto. A atmosfera, ela é o quê? Camada de ar, ou seja, camadas, né? Ela é composta por especificamente cinco camadas, né? Que vão ter a função de quê? De proteger o nosso planeta. É nela que o que a gente vai fazer o quê? O que é que ele vai fazer? A atmosfera vai reter calor, não é verdade? Vai fazer mais o quê? Filtrar os raios solares para que o raio mais forte não venha a cair na nossa crosta, né? E eles vão possuir o quê? Cinco camadas. Quais são essas camadas? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, que envolve a ionosfera e a exosfera, ok? Tá? Olha aí elas. Troposfera, que é a camada que está mais próxima, né? Que está mais próxima, olha aqui, da nossa crosta. E a ordem vai seguindo em relação à sua camada, tá bom? Da mais próxima para mais longe, né? Da mais próxima para mais longínqua, né? Podemos dizer assim. Temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, que engloba a ionosfera, e a exosfera, ok? Pronto, chegamos na parte das atividades, tá? Vocês vão ler esse enunciado aí e vão responder no caderninho de vocês. Eu peço que vocês copiem, né, na nossa disciplina de ciência, vocês colocam capítulo 3, tá? Capítulo 3 no caderninho de vocês, ok? Vão colocar o título do capítulo, tá bom? E vão anotar esta questão. Vocês dão um pause aí no vídeo e vão anotar, tá certo? Depois eu irei fazer um outro vídeo com a resolução dessa questão, tá bom? Depois, vocês vão pesquisar e responder essas 10 questões também, tá bom? Vão fazer uma pesquisa na internet
Se vocês tiverem computador em casa, vocês usam o computador. Caso contrário, podem usar o telefone, tá bom? E vocês vão me responder essas questões, tá? E vão anotar em uma folha. Vou botar aqui, ó. Colocar aqui para deixar bem marcadinho para vocês não esquecerem. Uma folha de ofício, tá? Vocês vão colocar em uma folha de ofício. Folha de ofício. E vão me mandar a foto dessa pesquisa, ok? Tá bom? Vão mandar no meu WhatsApp, ok? Logo em seguida temos essas aqui, questões objetivas, que é só para vocês colocarem, né, a resposta. Por exemplo, vocês vão colocar questões objetivas. Peraí, vamos voltar. Questões objetivas, vocês vão colocar no caderno de vocês, no caderno vocês vão colocar essa atividade e vão marcar qual é a certa, ok? Depois, pronto, aí vocês vão responder essa questão e a outra. São 3 questões. Primeira, segunda e terceira, ok? E aqui é a bibliografia, os artigos utilizados para a gente finalizar. E vão colocar no caderninho de vocês, tá certo? Meninos, foi um prazer, viu, estar com vocês. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, tá certo? Beijo, tchau!